Bom dia, meu nome é Esther. Estou aqui para apresentar o meu trabalho de graduação, de conclusão de curso. O meu tema é um estudo sobre a implantação de um crematório de animais na cidade de Indaiatuba, São Paulo. E a minha orientadora é a professora doutora Bárbara Regina. Inicio agora a introdução do meu trabalho. A relação entre humanos e pets se mostra cada vez mais próxima e fraternal. Antigamente era comum ver animais pelas ruas e cachorros comendo o resto de comida. Hoje em dia, essa a relação de afetividade para com os animais aumentou muito. E é notório o cuidado do tutor para com os animais de estimação também, como por exemplo, o mercado pet, ele lucra quase 35 bilhões ao ano, segundo o Instituto Pet Brasil e o Sebrae. Os animais, eles também são colocados em maior posição de destaque atualmente. É comum ver pessoas que tratam os bichinhos como membros da família e dividem o conforto de casa com eles. E esse amor e esse respeito para com o pet é visto na vida e na morte também. Por ser uma relação com alta afetividade e apego, o processo de luto pela morte de um pet pode durar entre 3 meses e um ano. No entanto, a desinformação em relação ao local adequado para o descarte dos corpos é ainda comum. Então, o enterro, a maneira mais aceita aqui utilizada no Brasil é o enterro. Por questões sociais, por questões culturais e com forte influência da religião também. Porém, apesar de ser um método muito utilizado, muitas pessoas enterram os animais no próprio quintal de casa mesmo, para se sentir mais próxima, do animal de estimação que morreu. Mas apesar de ser uma forma de homenagem na cabeça das pessoas, esse método ele pode afetar o meio ambiente e é um caso de saúde pública. No cenário atual, também com o alto valor da manutenção de túmulos e a maior quantidade dessa informação ambiental que, com o avanço da internet e tudo mais, as pessoas vêm tendo mais consciência, em relação a esses assuntos, a cremação ela vem aos poucos aí ganhando destaque como alternativa, tendo em vista que ensinara de forma rápida e higiênica por meio de equipamentos projetados para esse fim. O presente trabalho possui como objetivo a análise da implantação de um crematório de animais no município de Indaiatuba, São Paulo, e sua demanda. Para atender o objetivo geral, são propostos como objetivos específicos estudar o impacto no meio ambiente do descarte dos corpos de animais por meio de maneira ecologicamente incorretas, como eu falei anteriormente, que a mais comum é o enterro, investigar a demanda e o perfil de compra e consumo dos donos de animais de estimação, estudar os direitos dos animais na Constituição Federal Brasileira como seres individuais. Estudar os direitos dos animais na Constituição é importante, pois os pets são vistos como seres individuais e quem os adota ou cuida tem deveres e obrigações para com eles reconhecidos pela Unesco, aliás. O presente trabalho tem como delimitação geográfica a cidade de Indaiatuba, que é uma cidade de médio porte, com pouco mais de 260 mil habitantes, segundo o IBGE, e que fica localizada no interior de São Paulo, que é o estado com um quarto da população pet no Brasil, segundo o Instituto Pet Brasil. Bom, em relação à demanda e ao perfil de compra e consumo, é importante para que se saiba o que o tutor do pet ele vê como prioridade. Então, os serviços que ele mais procura, os produtos que ele mais compra, aquilo que ele coloca como em primeiro na lista para o animal, para o bem-estar do animal, o que ele considera importante nessas questões. E também a gente pode observar, poderemos observar no decorrer do trabalho, se a cremação entraria aí nessa prioridade do tutor, se ele veria a cremação como algo importante que ele colocaria ali como uma prioridade na morte do pet. Será apresentada agora a fundamentação teórica do trabalho. Atualmente, o interesse humano em ter um pet vem sobretudo do laço sentimental criado para com ele e sua companhia. A presença de um pet pode ser relaxante, aliviar o estresse e diminuir a pressão sanguínea.
Animais que podem ser tocados apresentam mais eficiência nesse resultado que os que não possuem tal interação, como peixes no aquário. Então, cachorros, gatos, coelhos apresentam de maneira geral mais resultado nessas questões citadas acima que os que não podem ser tocados, que não têm essa interação física. A presença dos pets, em geral, diminui a solidão e pode influenciar na maneira que o tutor se vê, aumentando a autoestima. O convívio com o animal pode muitas vezes substituir o convívio com amigos e filhos e familiares. Dito isso, deve-se observar que, apesar de ser uma relação de afeto, é baseada também no autoritarismo, já que o tutor escolhe os alimentos do pet, decide sobre sua liberdade e até sobre sua reprodução. Ademais, deve-se pensar no animal como um ser individual antes da adoção e ver a relação dos dois lados, pois o animal tem suas próprias condições de vida e precisa de muitos cuidados. A relação entre humanos e pets é notória no dia a dia. Eles estão por todas as partes, nos parques, nas ruas, brincando com crianças, auxiliando pessoas com deficiência visual, auxiliando até a polícia, né? E o início dessa interação entre humanos e pets é muito discutida. Segundo alguns estudos, a relação existe desde a pré-história, quando foram encontrados em sítio arqueológico o animal enterrado ao lado do provável tutor. E acreditam que o homem ele dava comida e abrigo aos animais em troca de proteção. Porém, outros estudos indicam que essa relação vem desde o Paleolítico e pois foi descoberto e extraído o dente de um cachorro que foi morto por uma lesão chamada sinomose. É, os especialistas indicam que o cão sobreviveu um período de tempo que só era possível com a presença e ajuda de pessoas, né, de tutores. E por estar doente, ele não apresentava nenhum benefício aos tutores. Então, não houve essa troca. Ademais, alguns estudiosos acreditam que essa relação mudou após a Revolução Industrial, que até então o homem via a relação com o animal dessa forma de troca. Depois da Revolução Industrial, a concepção dele mudou e ele passou a enxergar o animal além de benefícios materiais. Os animais ganham espaço no âmbito constitucional, como já foi introduzido, com leis específicas, que é o caso do Decreto 24.645, de 10 de junho de 1934. Esse decreto foi reforçado pela Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. E esse decreto ele determinou normas de segurança e proteção aos animais, como multa ou prisão para aquele que praticar ato de maus tratos, que no caso seria abandonar, prender, conservar em situação precária, entre outros. Em 2020, a Lei 14.064 aumentou a pena para quem maltrata animais, sendo sentenciado de 2 a 5 anos de reclusão. Se tratando, né, de leis municipais, foi criada em Datuba a Lei 6.047, de 6 de setembro de 2012, que sancionou a criação do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, que é atuante na proteção e defesa dos animais, tanto os domésticos quanto os da fauna silvestre, e na conscientização da população quanto a isso. No âmbito internacional, tem-se a Declaração Universal dos Animais, que é reconhecida e aprovada pela Unesco em 1978. Existem vários artigos, mas eu gostaria de ressaltar o artigo número 2, que o item A, ele declara que todo animal tem direito a ser respeitado. E o artigo 13, o item A também, alega que o animal morto deve ser tratado com respeito. A morte é um dos mistérios que diferentes culturas e religiões tentam desvendar. Algumas, como o cristianismo e o islamismo, pregam que a morte é a volta do espírito para Deus, e outros, como o espiritismo e o hinduísmo, acreditam no plano espiritual e na reencarnação. Existem também aqueles que não possuem religião e veem a morte como um fim. De qualquer forma, a maneira que a sociedade vê a morte e se posiciona diante dela, segundo alguns estudiosos, possui um papel importante no regimento da identidade coletiva e na adoção de uma tradição cultural comum.
como por exemplo, na antiga Mesopotâmia, os mortos eram sepultados com pertences que enfatizavam sua identidade, como objetos pessoais e vestimentas, a fim de assegurar que nada voltasse na partida dele. Os hindus, por sua vez, incineravam e, após o ato de incineração, jogavam as cinzas aos ventos ou aos rios, a fim de despojar o falecido da própria identidade, diferente dos mesopotâmios. Os gregos, eles também optavam pela incineração crematória, mas também o que difere dos hindus, que também praticavam, é que os gregos eles guardavam as cinzas dos mortos como memória, enquanto os hindus procuravam despojar o falecido de tudo isso. A cremação é uma prática antiga, com início na Idade da Pedra, na Europa, onde se queimavam os corpos para impedir que os predadores se aproximassem. A prática se tornou comum em diversas civilizações, inclusive era bastante praticada no início do cristianismo, segundo alguns estudos, porém passou a ser considerada inaceitável na Europa cristã da Idade Média, pois acreditavam que a cremação impediria a ressurreição da carne e passou a ser conhecida como uma prática de povos bárbaros. Mas atualmente já é o processo mais utilizado em diversos países da Europa, como a Inglaterra, que hoje chega a mais de 70% dos procedimentos funerários do país, em caso de óbito. No Brasil, o cenário também tem apresentado mudanças para a cremação, não na mesma velocidade, né, que esses países da Europa, porém, é, alguns exemplos, como o maior crematório do Brasil, que é o crematório da Vila Alpina, que teve um aumento de 70% de cremações entre 2007 e 2013. Lembrando que o primeiro crematório do país inaugurou em 1970. O processo de cremação para humanos e para animais é muito parecido. O corpo de ambos é levado após 24 horas para o forno com caixão, onde um detector de metal é usado para verificar se há presença de metal ou vidro. No caso de humanos, de marca-passo também. Após a verificação, o corpo é convertido em cinzas numa temperatura que varia de 1000 a 1400 graus Celsius. A temperatura faz o corpo chegar a um estado de combustão, pois o calor consome os tecidos do corpo sem ação direta da chama. Como pode se observar em algumas imagens que eu coloquei aqui nos slides, são utilizadas duas câmeras revestidas por tijolos refratários. A primária para o caixão e a secundária que faz a requeima dos gases. O corpo do falecido fica na câmara principal, enquanto a secundária esquenta até chegar a 500 graus. Ao atingir este estado de calor, a câmara principal passa a operar, então os gases são puxados até a câmara secundária e saem pela chaminé sem cor, sem cheiro ou gás poluente. Com animais, o tempo estimado para a cremação é de 40 minutos, variando dependendo do porte do animal. No caso de humanos, também varia de acordo com o peso. Ao fim da cremação, ossos grandes são moídos e colocados juntos com as cinzas e entregues para os tutores. A cremação de animais é uma coisa que difere da cremação de animais e de humanos, é que a cremação de animais ela pode ser feita individualmente ou coletivamente. Então, na cremação individual, o animal é cremado sozinho e as cinzas são devolvidas aos tutores após a cremação. Ele pode escolher urnas simples, personalizadas para guardar e também recebe o certificado de cremação com a assinatura do veterinário responsável. Na cremação coletiva, é feita com mais ou dois ou mais animais. Então, por ser uma cremação em grupo, as cinzas se misturam e o tutor ele não recebe ao final da cremação as cinzas do bichinho. Cada crematório de animal possui uma maneira, né, produtos e serviços diferenciados para dar o suporte e o apoio necessário para o tutor do animal naquele momento. Alguns crematórios possuem capelas, outros crematórios possuem um espaço reservado para o tutor ficar ali, um jardim. Outros crematórios vendem vários tipos de urnas, vários tipos de joias e lembrancinhas, caso ele queira colocar um pouco da cinza ali. É,
Existem também as urnas ecológicas, enfim, são diversos produtos e serviços que são oferecidos para os tutores para que eles escolham, né, a maneira mais adequada, que parece para eles mais adequada e melhor para homenagear o pet no momento da morte. A família brasileira passou a incluir o pet no núcleo familiar e essa aproximação passou a ser vista, né, pelos empreendedores que se dedicaram a produtos e serviços voltados aos animais. Esse desejo de compra pode ser definido para alguns estudiosos pelo antropomorfismo, cujo conceito é a atribuição de estados mentais humanos a outros seres. Atitudes como dar nomes de pessoas para cachorros, comprar roupas, custear planos veterinários, etc., são exemplos de antropomorfismo. Segundo uma pesquisa feita em 27 capitais brasileiras, da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, em 2017, foi constatado que 33% dos entrevistados não levam apenas produtos básicos para os animais e 21% não deixam de comprar algo por falta de dinheiro. 93% busca informação sobre serviços e produtos para pets e 44% dos entrevistados levam mais em consideração a confiança que o estabelecimento passa na hora de comprar produtos e adquirir serviços. Bom, gostaria de reiterar que o objetivo principal deste documento é estudar a criação de um crematório de animais na cidade de Indaiatuba. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica por meio de fontes secundárias e a técnica de coleta de dados utilizada foi a pesquisa de abordagem quantitativa direcionada aos moradores da cidade de Indaiatuba a partir de um formulário do Google Docs. O intuito desse formulário é armazenar informações sobre moradores da cidade, com foco em tutores de animais de estimação, suas características, as características dos pets, seus gastos mensais e o possível interesse na criação de um crematório de animais em Indaiatuba. O questionário foi disponibilizado e divulgado via WhatsApp para que os participantes voluntariamente se dispusessem a responder e a divulgar. O questionário continha 14 questões dissertativas e de múltipla escolha, sendo apenas 3 questões obrigatórias, que eram o gênero, a faixa etária e se ele possui ou não animal de estimação. Bom, a análise e discussão dos resultados. Para mencionar, né, a opinião dos moradores de Indaiatuba e os tutores de pets, foi elaborado esse formatório do Google Docs, como dito anteriormente, e divulgado através do WhatsApp. A coleta de dados foi finalizada no dia 2 de junho de 2022, às 8 horas e 2 da noite, obtendo 67 respostas de pessoas que possuem e não possuem animal de estimação e que são moradores de Indaiatuba, conforme delimitação prévia. Embora a amostra seja composta por 67 respostas, vale ressaltar que, em conformidade com a metodologia desse estudo, essa é uma amostragem não probabilística, inviabilizando a generalização de respostas para apresentar o perfil de moradores de Indaiatuba, principalmente de tutores de pets. O questionário foi respondido em sua maioria por mulheres, como pode ser observado no gráfico 1, mais especificamente 68,7%. Os homens corresponderam a 29,9% e 1,5% dos que responderam preferiram não informar o gênero. Segundo estudo, 75% da tutela de pets são de pessoas do gênero feminino, casadas ou morando com um parceiro e pré-graduadas. Em relação à faixa etária, a maioria das respostas foi de pessoas entre 15 e 24 anos, ocupando 55,2% do total. A idade inicial disponibilizada para a resposta no questionário foi de 15 anos. Pessoas entre 25 e 32 anos corresponderam a 28,4% dos participantes, seguido por pessoas de 41 a 50 e 51 a 59 anos, ambos com 6%. Apenas 4,9% das pessoas que responderam ao questionário têm entre 33 e 40 anos. Porém, apesar do baixo índice, de acordo com estudos, a maioria dos tutores de pets tem entre 30 e 45 anos. No gráfico 3, pode-se observar que 89,6% dos participantes do questionário afirmaram ser tutores de pets,
enquanto 10,4% não possuem animal algum de estimação. O aumento de pets nos lares brasileiros é um tema discutido reiteradamente. E segundo a Comissão de Animais de Companhia, em 2021, o isolamento social pode ser um dos fatores para esse disparo no número de tutores pelo Brasil, pois durante a pandemia houve um aumento de 30% no número de animais de estimação. A maior parte dos participantes afirmou possuir um animal de estimação, 58,3% dos participantes, seguido por 20% dos participantes que são tutores de dois animais. 11,7% possuem três pets e 10% possuem quatro ou mais. O próximo gráfico apresenta a pergunta dissertativa que se tratava sobre a espécie do animal de estimação que o participante tutoriava. Cachorro foi o pet mais respondido, com 31 respostas, seguido por gatos, com 23, coelhos, com 9 e calopsitas, com 2. 7 participantes deixaram a resposta em branco e 4 citaram outros, como hamster, papagaio, tartaruga e peixe. De acordo com o IBGE, no ano de 2018, pelo menos 46,1% dos domicílios possuíam ao menos um cachorro. E neste mesmo ano, os gatos foram os pets que mais cresceram nos lares brasileiros. O próximo gráfico que pode ser visto no slide envolveu uma questão sobre a renda mensal individual dos participantes. 33,3% detém renda mensal de até R$ 1.200, 35% somam até R$ 2.000, enquanto 30% possuem renda de até 11 mil. Apenas 1,7% afirmaram contar com mais de 11 mil reais mensais. A questão foi projetada a partir de dados do Centro de Políticas Sociais de 2014 sobre rendimento familiar per capita, que define o limite inferior e superior de cada classe social. Segundo o IBGE, em 2019, 90% dos brasileiros possuíram renda mensal inferior a 3,5 mil por mês naquele ano. Em seguida, foi questionado aos participantes se eles apoiariam a implantação de um crematório de animais na cidade de Indaiatuba. O resultado foi quase unânime. 98,3% responderam que sim, contra 1,7% que negaram o apoio à implantação. O apoio à cremação, de maneira geral, vem se tornando notória e, em 2019, segundo estudos, o número de famílias que procuraram o serviço obteve um crescimento de 9% no Brasil. Entre as justificativas apontadas para o crescimento estão a segurança, o custo-benefício e o impacto ambiental. Na questão referente ao peso do animal de estimação, 76,7% dos tutores responderam que o pet possui até 20 quilos. 20% dos participantes possuem pets que pesam entre 21 e 44 quilos e apenas 3,3% afirmaram serem tutores de animais com 45 quilos ou mais. O peso limite para a cremação de um animal depende do crematório escolhido para a realização do serviço. Em alguns crematórios, como a funerária Vida Pet, o limite estabelecido é de 60 quilos. Já no Memorial Pet, que é um outro crematório de animais famoso, o limite é 30 quilos, então depende do estabelecimento. A próxima questão envolve o gasto mensal do tutor com o pet. A maioria dos tutores gasta até R$ 100 por mês, mais especificamente 36,7%. 35% gasta quase ou até R$ 200, 13,3% gasta em torno de R$ 300 e 15% possuem mais de R$ 300 em gastos com o animal mensalmente. De acordo com a CNDL, em 2017, as famílias brasileiras gastam em média R$ 189 mensais com os animais de estimação. Portanto, o questionário está de acordo com os dados disponíveis pela CNDL. A penúltima pergunta se referia ao uso do serviço de cremação em um pet, se os participantes já utilizaram esse serviço. Quase a unanimidade, 96,7%, afirmaram nunca terem utilizado o serviço e 3,3% confirmaram que já cremaram um animal. A última pergunta se deve questionar o motivo dos que nunca utilizaram o serviço de não terem feito. Grande parte dos participantes justificaram que é pela falta de conhecimento sobre o assunto, mais especificamente 58,3%.
20% apontaram a localidade, 10% indicaram o preço e 3,3% responderam que não tinha interesse. 6,8% dos participantes citaram que nunca utilizaram por terem adotado o primeiro pet há pouco tempo. E por fim, 1,7% até então não sabiam que o serviço existia. 9,8% dos participantes responderam em branco. Após a amostra e análise dos resultados, será apresentada a conclusão. Conforme visto nesse estudo, o cenário familiar mudou e incluiu os pets nos lares, nos laços sentimentais e nos gastos mentais, incluindo a busca por serviços humanizados e de qualidade. Foi possível constatar a importância e o investimento que as pessoas dão aos animais de estimação, incluindo os pets numa rotina de cuidado com alimentação, saúde, estética e ao enterro digno ao findar da vida. Os tutores de animais de estimação participantes do questionário online se mostraram abertos à ideia de implantação do crematório e do serviço de cremação. Também demonstraram em suas respostas amor, respeito e atenção às características dos pets. Os objetivos também foram alcançados através da pesquisa metodológica, que buscou analisar o mercado pet, o serviço de cremação e as questões ambientais envoltas. Por fim, conforme todo estudo realizado e pesquisas relacionadas à relação humano-pet, a cremação e a implantação de um crematório em Indaiatuba, percebeu-se que, além do mercado estar em expansão, cresce a necessidade de conscientização das pessoas quanto à questão de descarte de corpos de animais e as consequências jurídicas e ambientais do dispor de indivíduo, visto que os animais são dignos de respeito humana e legalmente.